Bem, então eu vou começar, né, para a gente não se atrasar muito. Hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre O Velho e o Mar. A gente já sabe bastante coisa sobre esse livro. E eu queria começar falando com vocês sobre o Hemingway, né? A gente sabe que ele nasceu em 21 de julho de 1899 e acabou falecendo em 2 de julho de 1961. Ele tinha 61 anos. Ele foi um grande escritor norte-americano. Ele serviu na Primeira Guerra Mundial, trabalhou como correspondente durante a Guerra Civil Espanhola, perdão. E na Segunda Guerra Mundial ele também foi como correspondente, mas acabou também virando combatente, né? Deu aí o que falar. No final de 1945 ele acabou se instalando em Cuba e em 1953 ele ganhou o Prêmio Pulitzer de ficção e em 1954 ele ganhou o Prêmio Nobel de Literatura. Tudo isso graças ao sucesso estrondoso que foi O Velho e o Mar. Ele foi casado 4 vezes, teve 3 filhos e vários netos. E a gente percebe que ele sempre teve essa pulsão de morte, né? Que proporcionou a ele inúmeras aventuras. Ele realmente viveu muito. Ele já passou por vários episódios na vida. O Velho e o Mar é a novela do Ernest Hemingway, que foi, assim, uma das mais famosas, talvez o trabalho literário dele mais famoso. E foi a última grande obra de ficção que ele escreveu. Na verdade, que ele chegou a publicar, né? Ele estava escrevendo Paris é uma Festa, mas ficou na metade, não conseguiu concluir. E pós-mortem, a Mary lançou essas memórias. Então a gente tem o Velho e o Mar, que a linguagem original é inglês, mesmo que ele esteja em Cuba, ele escreveu na língua nativa dele. A classificação é novela. O gênero que a gente pode ver como classificação é parábola e tragédia. A data de publicação, da primeira publicação, foi 1952, e o tempo e o lugar que foi escrito foi em 1951, Cuba. Então a gente percebe que foi uma história, uma narrativa que esteve presente em vários momentos da vida do Hemingway, e a gente sabe que teve alguns contos trabalhando a mesma temática, só que de formas diferentes, e ao longo da vida dele ele foi meio que aperfeiçoando, né, essa ideia, e a longo prazo saiu O Velho e o Mar. E foi simplesmente um boom na carreira dele, na vida dele, porque ele. Gente, vocês têm que entender que quando a gente fala do Santiago, do sentimento de derrota, era esse o sentimento que o Hemingway estava sentindo naquele momento. Ele se sentia derrotado. Por quê? Ele estava passando por vários problemas de saúde. O trabalho literário dele já não era mais tão bem quisto. Ele lançou alguns contos e não estava dando sucesso. Ele saiu de uma grande personalidade da mídia, da literatura, uma pessoa que ele começou a ser esnobado. Ele já não era mais tão convidado, as pessoas não iam mais para Cuba, porque Cuba virou um point, todo mundo ia para lá. E de repente, do nada, ele chega na velhice, na doença, e começa a perder o que ele achou que seria eterno, que é o talento dele para escrita. Então ele vem com O Velho e o Mar e simplesmente prova para todo mundo: eu ainda sou capaz. Entendeu? É magnífico. Então, seguindo, a gente vai ter alguns detalhes sobre a obra. A gente vai ter um narrador Cara, você anônimo. não quer transmitir, não? Eu sei que você tinha feito os slides. Eu fiquei na dúvida. Eu vou transmitir então. Peraí. Tá, transmita. Aqui, gente. Foi as partes que eu estava comentando com vocês. A gente tem uma mini biografia do Hemingway. Inclusive, essa foto aqui no cantinho é dele com o Marlin, tá? Ele pescava. Ele realmente fez essa atividade de pesca artesanal. Vocês podem perceber aqui os barquinhos. Ele tinha o Pilar, que era um barco grande, mas ele também andava nesses barquinhos mais simples e fazia todo tipo de pesca. A gente tem aqui as informações sobre a novela. Aqui a gente tem alguns detalhes sobre a obra. A gente tem o narrador anônimo, a gente tem esse ponto de vista que o narrador ele é interno, ele é externo, ele fala sobre a paisagem, ele fala sobre os sentimentos, e ele tenta correlacionar os elementos da natureza com o íntimo do personagem. A gente também tem o tom, né? Que ele tem um tom jornalístico bem prático em alguns momentos, e ao mesmo tempo o texto consegue trazer muita intimidade e profundidade para a obra. A gente tem o tempo narrativo, que é como se a gente estivesse sentindo o passado, uma história que já estava sendo contada para a gente como algo que já aconteceu em alguns momentos. A gente percebe que o tempo que se passa a história, a novela mesmo, é ali mais ou menos 1940.
A gente tem o protagonista, que é o Santiago, e a gente tem o lugar, que é uma pequena ilha de pescadores, perto de Havana, Cuba. Então a gente vai ver que o momento ali onde ele está no mar são as águas do Golfo, no México, tá? Aí a gente tem aqui também os temas, que a gente vai ver a honra na luta, a derrota e na morte, orgulho como fonte de grandeza e determinação, parentesco e conexão. A gente vai ver muito esse olhar de estou conectado com o meu inimigo, estou conectado com o meu adversário, estou conectado com a natureza. Então, é um sentimento que a gente sabe que ele quer vencer e, ao mesmo tempo, ele se pergunta se esse vencer vai significar alguma coisa. E a gente vê que tem um grande conflito, que a gente tem o primeiro dia, 3 dias de grandes conflitos morais, internos, e depois uma batalha realmente física, para depois a gente ter, tipo, a bonança, que é o último dia, que é quando ele acorda depois que tudo aconteceu. Então a gente tem aqui, né, a frase que eu e a gente simplesmente ama: um homem pode ser destruído, mas nunca derrotado. E aqui a gente vai ter o resumo do primeiro dia. Eu posso depois disponibilizar para você, mas para vocês, né? Mas para não ficar muito extenso, para a gente começar realmente a conversar, a gente tem o fato de que no primeiro dia a gente vai conhecer os personagens, o Mandolim e o Santiago. A gente tem a narrativa sendo apresentada para a gente entende que esse homem é um velho que tem um espírito muito jovem, que é detentor de um grande conhecimento, que viveu grandes aventuras, e ele tem um pupilo, que é o Manolim, e a gente vê que ele é um homem que meio que está em desgraça, porque faz 84 dias que ele não pega nenhum peixe, e ele começa a ser desacreditado pelas pessoas. A gente percebe que ele é solitário, que ele perdeu a esposa, que ele é muito pobre, muito humilde. A gente percebe que ele vive talvez uma fantasia de que tem alimento, que as coisas vão melhorar, e sendo que ele está passando fome, e é uma grande pobreza, uma situação assim bem precária. E esse primeiro dia ele é realmente para situar a gente dentro da narrativa e a gente entender quem são essas pessoas, quem são esses elementos. A gente sabe que ele vive da pesca e que ele vai para o mar, para uma última tentativa de mudar o quadro da situação dele. Então, no segundo dia, a gente vai ver ele acordando cedo, ele e o Manolim. O Manolim vai ajudar ele a entrar no barco, carregar as coisas, e depois ele vai para o próprio barco. E aqui a gente tem o velho sozinho, né? A gente vai ter o Santiago em alguns monólogos, pensando, olhando a paisagem, seguindo os rastros de um possível grande peixe. E esse peixe, ele fisga, né? E começa a arrastar ele para longe. E nisso a gente tem o prelúdio de um grande embate, né? Mas primeiro a gente vai ter grandes momentos filosóficos, onde ele vai estar se questionando se ele é capaz ou não de derrotar esse peixe. No segundo dia, a gente vai ver que o Santiago ele se fere a mão. Então a gente começa a perceber que ele tem esse sentimento de que talvez ele não consiga, mas ele tem muita calma, ele não se frustra facilmente, ele começa a pensar, ele começa a analisar a situação dele e também começa a pensar no peixe como o eu, né? Ele se olha, ele se identifica nesse peixe. São duas grandes potências que vão se enfrentar ali. E existe muita honra no desafio que o Santiago propõe ao peixe. E aqui a gente vê que ele começa a se preparar, ele se alimenta, ele tenta dormir um pouco, ele lava a mão machucada na água salgada, ele começa a enrolar as linhas, e ele sente que o que está acontecendo não vai se estender por mais tempo. Então ele dorme um pouco para tentar se aclimatar ali, e no final ele acorda assustado, né? A gente vai vendo que conforme o sol vai nascendo, o peixe começa a ficar agitado, começa a andar, a circular o barco, e eles vão ter um embate, vão se enfrentar, e o velho Santiago, ele vai vencer esse peixe, né? E é uma luta que ele se sente muito no peixe, e é como se ele estivesse lutando consigo próprio, em alguns momentos. Então, depois que tem a grande luta, a gente pensa, nossa, ele conseguiu. A vida vem e fala que não é tão simples assim, e que vão existir muitas outras lutas ao longo da nossa vida, né? E ele amarra o peixe no barco, tenta levar para casa, os dois ali lado a lado, só que vem talvez mais, né? Vem mais da vida. E ele começa a ser atacado, ele é atacado acho que 3 vezes por tubarões, até o momento que ele fica realmente indefeso e ele perde tudo do peixe. O peixe se acaba e não sobra mais nada.
E tem aquele momento muito simbólico que a Jean falou, dele se arrastando pela praia, dele carregando o mastro do barco como se fosse uma cruz. E a gente tem esse sentimento de que o que derrotou ele? Nada, ele foi longe demais. E a gente tem esse sentimento constante de que existia muita vida nessa luta e existe muita glória nessa derrota, porque ele viveu uma grande aventura, ele sobreviveu a algo que talvez outras pessoas não sobrevivessem. Um homem super idoso que passou dias no mar, com pouco alimento, pouca água, um sol, lutou incansavelmente e mesmo assim, o que ele tem? Ele tem a vida. E a vida não é o maior presente que nós podemos ter? E no final ele está ali. Então, assim, é muito poético. Nossa, eu me emociono. E aqui a gente tem, né, o último dia, que é o dia onde as coisas, a gente percebe que talvez exista uma mudança, né? A gente vê que o Manolin chega, encontra o velho, cansado, ferido, e é uma grande surpresa. Muito, 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 assim, ninguém esperava que aquele peixe enorme estivesse ali, porque existe a prova, a espinha está lá. Não existe mais a carne, talvez não exista mais a glória, mas o vislumbre de grandeza ainda existe. E as pessoas ficam assustadas, surpresas. E o velho, ele mostra que ele está cansado. E a gente vê ali, como a Jean falou, talvez uma troca de legados, né? A gente vê o velho deixando entender para o Manolin deixando entender para o velho, de que eles vão seguir agora juntos, porque ele tem muito a aprender. Então, assim, eu falei para vocês, o que me pega muito aqui nesse final é a velhice, né? A velhice, se nós tivermos a honra, todos nós chegaremos à velhice. Então, as glórias passadas, elas não possuem menos méritos porque foram passadas, né? Porque elas não estão ali naquele momento. E é muito isso que eu sinto com o Santiago. Eu sinto que ele é uma figura muito poderosa, mesmo na velhice. E ele tem muito a trazer pra gente, muito para mostrar pra gente. E essa novela é inacreditável. Agora eu vou abrir para vocês, eu tentei resumir um pouquinho, apresentar alguns detalhes, o pessoal que chegou mais tarde, eu falei um pouquinho sobre o Henry, essa gravação vai ficar disponível, tá? Gente, tem alguém com áudio aberto, eu não estou conseguindo ver quem é, mas está dando um pouquinho Fui de eu. eco. Show. Jean, pode assumir a palavra, fala um pouquinho, e depois a gente abre Não, para o pessoal. eu quero deixar espaço para o pessoal primeiro comentar, quem tiver a fim de conversar, para depois eu falar, porque eu acho que eu já falei bastante, né? Eu falei quase 2 horas já de podcast esse livro. Oi, bom dia, tudo bem, Jean? Estão me ouvindo? Posso falar? Pode? Legal. Então, eu tinha tentado ler, né? Eu falei, acho que há muitos anos atrás eu tinha uma cópia em inglês, aí eu falei, não sei se eu estou gostando, mas também não sei se eu entendi muito bem, mas eu sei lá, acho que nas primeiras páginas eu já deixei de ler. E na época eu sabia que era uma história, né, com uma briga entre o velho, né, que ia pescar, e o peixe, e durante todos esses anos eu achei que, e eu sabia que era triste, então eu já fiquei imaginando na época que o velho já era derrotado pelo peixe, que ele não conseguia pescar o peixe. Então, quando ele estava ali pescando o peixe, no final das contas consegue, eu falei, vixe, não era isso agora. Eu falei, meu Deus, eu sei que tem um final triste, então eu falei, o que será esse final? Aí, quando começa a vir os tubarões, eu falei, meu Jesus do céu, não vai sobrar nada desse peixe, né? E aí foi indo, então, nossa, me deu uma agonia aquilo. Você sabe que eu, assim, era pequeno, mas eu fui lendo aos pouquinhos, porque estava me dando uma agonia. Primeiro que eu já sabia que era triste, alguma coisa. Ou não ia ter peixe, ou agora o tubarão ia comer tudo. Eu falei, gente, a desgraça é pior, será que ainda esse velho vai morrer no final das contas, ali no meio do mar? Então foi me dando uma agonia que eu não conseguia acabar de ler, né? Acabei de ler hoje, assim, a pulso, porque tinha a reunião. E aí eu falei, pelo menos, né, e agora ele está vivo. E falei, coitada, depois de tudo isso, né, sem peixe e tudo mais. E aí chegou no final, aí eu falei, bom, pelo menos ele está vivo, né? Vamos ver também como viu que tem a carcaça que ele fez, não adianta nada também, porque ele não vai ter nada para vender, não vai ganhar dinheiro nenhum, não vai comer, né? Praticamente, coitado, voltou no mesmo ponto onde ele estava depois de tudo. Aí, no final, eu falei, gente, eu não entendi aqui, porque fala lá a questão, estava vendo vocês falarem do leão,
E aí eu falei, bom, ele tá sonhando com o leão, só que no final da última página tem uma mãozinha caída. Eu falei, meu Deus, agora o ovelho morreu também na última página? É isso ou não? Tem gente que pode sentir dessa forma, né? A gente, esse detalhezinho da mão e tal, a gente vê, mas o garoto estava olhando para ele, né? Se o garoto estava olhando para ele, a gente sabe que talvez ele ainda esteja vivo. Esse desenho da mão, ele pode estar falando sobre a mão machucada, a mão com as chagas, né? Que a Jan falou no último podcast. O fato de que todas as vivências deixam marcas. Normalmente também tem, quando a pessoa morre, fica essa mão largada, assim, meio sem vida, né? E aí eu falei, também fiquei em dúvida. Falei, bom, pelo menos ele tá vivo. Mas eu gostei, achei um livro muito bonito, né? Tem muitas informações filosóficas, fala bastante sobre a vida, realmente. Eu não vi todos os podcasts, porque eu estava bem atrasada, e aí a marcação daí, como é no meio do livro, eu fiquei pensando, nem sei a marcação de eu estou nesse pedaço, ainda mais que eu estava lendo no Kindle. Eu falei, vai que a Gil está falando negócio e eu ainda não vi, então eu não vi nenhum dos podcasts. Eu ia começar a ver aqui o terceiro, mas tinha 40 minutos. Eu falei, bicho, é melhor eu começar pelo primeiro. Então eu não vi as informações que falaram. Mas se você quiser escolher um podcast só para ouvir, ouça o último. Porque eu acho que dá para arrematar tudo. Idealmente, né? Ouça todos, se puder, mas se você só puder escolher um, ouça o último. Porque a gente traz todo esse simbolismo, inclusive o porquê da importância dessa mão. Entendi. Então, eu falei, vou ouvir, mas era 40 minutos e estava quase na horário da reunião. Falei, não vai dar tempo. Depois eu ouço, né? Deixa eu ver o que o pessoal vai falar. Então, essa é a minha impressão. Eu gostei bastante, achei a minha história bem tocante, né? Eu, ultimamente, estou lendo tanto um livro triste, meu Deus do céu, ainda bem que esse que a gente está lendo do Orgulho e Preconceito, certeza que é uma história feliz, né? Não diz que essa mulher faz todas as histórias felizes, porque estou precisando balancear aqui um pouquinho cada livro, que é uma tristeza de cortar os pulsos aqui. Eu posso comentar um pouquinho? Talvez minha internet corte, e aí você avisa, tá? Caso você cortar a internet. Esse livro, a gente pensa muito sobre derrota, né? Sobre ser um livro de derrota. E eu não considero ele um livro de derrota, eu considero ele um livro de vitória. Porque a frase principal dele, por mais que no final o Santiago fale assim, fui derrotado, Mononi. A frase principal é: o homem pode ser destruído, não derrotado. E sim, o Santiago está destruído. Mas Santiago não foi derrotado. A gente precisa ressignificar o que é uma vitória na vida de competição, que é uma vitória na vida real, que é o que eu falei no podcast. Por muitas vezes a gente olha a nossa vida e a gente procura grandes feitos com grandes respostas imediatas, né? E caramba, o Santiago, ele conquista a admiração de toda aquela comunidade que já achava ele incapaz. O Santiago sobrevive a 3 dias no mar, mata tubarões, pesca um grande peixe, volta vivo, ferido e ainda está lá. E ainda planeja seguir, pescar com o menino, continuar tudo. Então, eu interpreto esse livro muito como assim, reconsidere o que você considera vitórias na sua vida, sabe? Eu penso muito nisso, muito nisso. E para mim fez muito sentido quando eu li. Fora a parte que a gente pensa sobre a questão das referências bíblicas, que ele usa referências não cristãs especificamente, mas ele usa simbolismo bíblico, né? Quando a gente pensa, e aqui eu vou entrar um pouco em questão de religião, que Cristo tem toda aquela história que ele tentou mostrar compaixão, caridade, amor, perdão. E por conta disso tudo, ele foi crucificado, morto, chicoteado. Cara, que derrota, né? Foi derrota. O que tudo isso levou pra gente, né? Então, eu considero esse livro uma baita vitória do Santiago, sabe? Eu não considero uma derrota. Eu não falei que era uma derrota. É triste, na verdade, por causa de toda a situação. Eu também acho que é uma vitória. Mas é um velho, né? Você vê assim, não sei, que a gente não vê que vida se teve. Mas ali não tem uma mulher, não tem um filho, graças a Deus tem uma Nolinha ajudando ele, toda aquela situação de extrema pobreza, toda aquela luta. Então, você acompanhar aquilo tudo, parte do seu coração, né? Porque é claro que você quer ver no final,
pelo amor, sei lá, veio um peixinho, um final do peixe, pelo menos um pedacinho do peixe, qualquer coisa, assim, pelo amor de Deus. E eu sei que não é, porque, né, assim, ele está vivo, ainda consegue continuar, e aí ele está lutando ainda com as forças que ele tem, ele ainda é um senhor com forças e conseguiu superar tudo isso, e graças a Deus ainda tem alguém para ajudá-lo. Mas tem um sentimento, né, o tempo todo, assim, de aperto no coração, meu Deus, socorro, alguém faz alguma coisa e ainda você vê que tem gente que gostava dele, que foi atrás, que colocaram lá, o menino fala, né? Ai, colocaram várias pessoas para te procurar e tudo. Mas dá um aperto no coração, né? Claro, a gente comparando com a nossa vida, que é uma luta, assim, diária, enquanto a gente estiver vivo, né? Mas é triste de qualquer forma, é isso que eu tô querendo dizer. É sempre triste, né? Tem essas coisas todas assim, de apertar o coração. Não que eu acho que tenha sido uma derrota, né? É sempre uma derrota momentânea, cada coisa que a gente faz, que acaba, às vezes, não dando certo, mas você lutou até o fim, ele não desistiu, ele ficou no meio do mar ali com aqueles pensamentos. Você vê como é importante a gente ficar falando pra gente mesmo, né? Ele podia falar, não, acabou, deixa, agora não tenho mais nada. Mas ele ia alternando, ele ia falando para si mesmo, né? Não tinha ninguém para falar, o tal do Mandolim não estava lá, ninguém para falar. Ele falava para você mesmo, não, você consegue isso, não, sua mão boba, era como se fosse a mão já uma outra entidade, né? Que a mão não ia derrotar ele, não sei o quê, falando com o peixe, falando com o tubarão, falando com tudo. Então, a pessoa tem, né, uma força muito grande interna para superar isso, né? Mas, de qualquer forma, é triste, assim, triste no sentido, assim, tocante, né? De você ver tudo isso e chegar até o final. E ainda achei meio triste, porque para mim entendi que o velho morreu no final das contas, ou então ele estava lá, enfim, não sei. Mas eu vou ver seu podcast. Bom, é isso, falei bastante. Como sempre. A gente adora, pode falar bastante. Alguém mais? Vamos, pessoal. Ou a Thaís saiu, eu queria tanto ouvir ela. Mas podem comentar, gente, fiquem à vontade. Não vai Senão, chamar pelo nome. senão eu falo. Senão eu falo, né? Uma outra coisa que é o que Raquel falou agora, né? A gente encara. Tem duas coisas que me chamam muita atenção nesse livro. Não, tem várias coisas que me chamam atenção nesse livro, mas duas que eu queria enfatizar aqui nesse momento. A dinâmica do narrador, né? O narrador, ele começa muito falando do ambiente, muito importante, e durante o mar em que o Santiago está sozinho, o narrador ele quase perde a voz, e a voz vira completamente do Santiago, até quando ele volta para a praia, que o narrador ele fica atuante novamente. Isso eu achei bem interessante, essa forma como o Raymond escolheu. Uma outra coisa também é que não foram 3 lutas, né? Porque luta contra o Marlin, luta contra o tubarão maco e o tubarão nariz de pá, né? São 4, porque ele luta contra ele mesmo. Isso que a Raquel falou, dele ficar conversando com ele mesmo e tal. Verdade, verdade. São 4 lutas que ele tem ali, não são só 3, né? Eu acho que ele luta contra o mar, né? Porque o mar vai arrastando o peixe, vai arrastando ele para longe, tem as intempéries e tudo mais. Ele vai também vendo a hora que vai voltando, que está chegando no mar. Tanto que ele fala que foi para muito longe, então ele, né? Já pensou também, ele ainda tinha uma pá ali para remar e voltar, mas parte da pá ali, pá não, como que chama? O remo lá estava estragado. Então, o leme. Leme, né? Nossa, eu sei super essas coisas de mar, assim, esses nomes todos. A pá é ótima para voltar. Então, ele também teve que lutar, né? Porque o mar em si também é uma coisa muito grande que vai te arrastando. Se você não vai fazendo nada, você vai parar, não sei aonde, né? Quantas pessoas não tem assim? Tem um filme horroroso, uma vez que eu vi na Netflix, que era uma coisa que era verdade, não sei se vocês já viram, que era um povo que saiu, foi todo mundo numa lancha, já pegando o gancho, né? Foi todo mundo numa lancha, nadar, não sei o quê, no meio do mar, nananã, e afundar. E aí todo mundo voltou lá para a lancha, para o bar, não sei se era, acho que não era lancha, era barco, sei lá, e o cara contou, tal, tá todo mundo aqui, ficou uma pessoa ali, não sei, agora eu não estou lembrando se é uma pessoa ou é um casal que ficou, eles esqueceram, e ficaram boiando lá, é uma história horrorosa, gente. Pensa numa coisa dessa. O Kel, mas aqui, com mais especificamente, o Santiago tem uma grande comunhão, e ele é muito experiente.
Tanto que ele sabe qual o vento que vem, para onde vai. Ele quis ir longe. Não foi o mar que levou ele longe. Ele quis ir para longe, ele usou a corrente do mar, ele usa a corrente do mar para voltar. Nessa parte ele tem completo domínio e experiência. Mas lutar contra a natureza e achar que a gente vai vencer diretamente com a natureza é meio difícil, né? Momentos de embate. E nesses momentos de embate, que é principalmente com o tubarão, que são os momentos mais difíceis e que a natureza não está disposta a entregar tudo para a gente, né? E é uma das coisas que eu coloquei lá. A natureza, ela existe para nos servir, para a gente viver em comunhão, para a gente viver em embate, né? E é muito disso que a gente tem que viver uma comunhão com a natureza. E saber que ela não está disposta a entregar tudo de mão beijada pra gente e que não está disposta a entregar tudo pra gente. E para você conseguir tudo que você quer da natureza, você tem que entrar num ritmo predatório, que é uma das críticas que o livro traz, quando ele traz aquela questão do el mar, la mar, a pesca predatória, a pesca artesanal. É também uma das questões que ele tenta trazer nesse livro. Mas esse livro tem tantas camadas e é o típico iceberg do... Travou já? Travou, quando você falou o típico iceberg do Hamilton. Sabe que eu fiquei com dó? Eu fiquei com dó também do... Coitado. No final das contas, dos tubarões, porque aí comeram e morreram. Comeram o peixe e morreram todos, ou quase todos, né? No final, os últimos lá também comeram. Porque também os tubarões estão, né, numa posição deles de sobrevivência também ali, né? Foram atrás deles para comer, tava ali dando sopa. A Jean ficou Eu acho que já congelou. Mas sim, o próprio Santiago, você vê que ele tem esse sentimento de que o primeiro tubarão que aparece, ele entende. Mas os outros, ele chama de carniceiros, né? Eles gostam de comer os peixes mortos, as coisas que estão ali. Aí ele até decide qual que é o inimigo honroso. O primeiro ele chama de honroso, o segundo ele já não vê muita honra no ataque dos outros. É verdade. E ele chama os outros de necrófilos, né? Que são tubarões que se aproveitam dos peixes mortos e que atacam não só por fome, por atacar. Então, por isso que ele desvaloriza a honra desses animais especificamente. Gente, deixa eu fazer Tá, comenta aquela parte que você falou sobre a velhice. Ana, falar. Pode falar, Ana. Depois eu comento. É Bia. Aparece Ana aí, é? Ana Beatriz. Ana Beatriz. Então. É sempre Bia. Gente, tá bom. Pra mim é Bia Duarte, porque ela tá gravada como Bia Duarte. Então fica Bia Duarte. Vocês acham que o peixe lá que tava amarrado, e na hora que ele entra em discussão com ele mesmo, assim, entre Santiago e o peixe, é uma versão do duplo? Ou não? Esse do duplo teria que ser um oposto mesmo? Porque esse conceito do duplo ainda é muito escuro pra mim, sabe? Então, assim, fica embaçada essa... Aí, como ele tava discutindo com o peixe ao mesmo tempo, na minha cabeça era a mente dele, mas ele se retratava ao peixe, aí gente, a mente é o duplo, sabe? É duplo, sim. Ele se coloca como um irmão do peixe. Porque o Santiago, ele tem a conexão com a natureza, né? E quando ele vê o tamanho do peixe, ele vê como se fosse realmente um adversário digno. E é muito complexo, né, a gente falar sobre essa matar animais e etc. Mas o que o Santiago sente não é necessariamente que ele está ali explorando a natureza. Ele está em comunhão com a natureza. Porque ele está buscando o alimento. E isso não é crime, né? Você buscar se alimentar, sobreviver. A natureza faz isso. A subsistência, né? Exatamente. Ele sente um pouco de culpa às vezes, mas aí ele volta, né, atrás. Tipo, não. É porque ele coloca o peixe como um irmão. Então ele fica se perguntando se vale a pena, se ele está certo em matar um animal tão magnífico. Eu já convivi com pessoas que trabalham no IBAMA, essas coisas, e a gente vê que certos animais, certos contextos, as pessoas ficam se perguntando por quê, né?
Não faz sentido. E aqui naquele momento eu acho que ele se pergunta a mesma coisa. Será que faz sentido eu continuar e matar um animal tão majestoso, tão incrível, só que é ele ou o peixe? E ele vai em frente, né? Uhum. E eu acho que em um determinado E tem momento... mais. Pode falar, Jean. A natureza, ela tem suas leis, né? E o tempo todo ele mostra que existem predadores. É o pássaro com o falcão. O falcão segue a lei da natureza, ele vai ter que atacar, vai ter que matar. Quando ele pega lá o peixe dourado, não lembra o golfinho, tal, tem outros peixes dentro do peixe. Então, o tempo todo esse simbolismo de que sim, é preciso alguém matar e alguém não, né? Algum matar e morrer, digamos assim. Vai precisar disso. E é a natureza, e assim também é com o homem. A diferença que ele quer pontuar é: isso é predatório ou isso é o natural? E da questão do duplo, Bia, existe duas formas da gente avaliar o duplo. O duplo ele pode ser utilizado na literatura para enfatizar semelhanças ou enfatizar diferenças. Quando a gente vê o duplo, ele tem aquela questão do espelho, né? Você parece ser uma cópia. Mas quando você olha no espelho e você mexe seu lado esquerdo, você talvez veja seu outro lado mexer no espelho. Então, o duplo ele pode ser algo extremamente semelhante para mostrar o oposto ou mostrar o extremamente igual. Existem duas formas da gente entender o duplo na literatura, sabe? Eu achava que via o oposto, mas ao mesmo tempo, eu disse, não, ele tá se referindo ao peixe como ele mesmo, enfim, por isso que eu perguntei. Gente, eu tirei minha câmera porque minha internet tá super ruim. Tranquilo, mas sim, a gente tem esse sentimento constante de irmandade. Em determinados momentos eu ficava assim, meu Deus, será que você vai ter que realmente matar o peixe? Mas aí a gente percebe que realmente é o ciclo das coisas, né? Como a Jean falou. E eu acho que o próprio Santiago, ele fica orgulhoso dele conseguir, né? Porque quando a gente fala de viver da pesca, é viver da pesca. As pessoas vivem essa comunidade, vivem a natureza, vivem o mar. Então imagina todos os dias você ir para o mar. Todos os dias. Faça chuva ou faça sol. Você está no mar. Existe uma comunhão, uma conexão muito grande. E é isso que o Santiago sente, né? Jean, você ia falar antes da Bia começar. Você quer É porque voltar? assim, gente, desculpa, minha internet está muito ruim, então quase eu não tô ouvindo o que vocês estão falando. Mas só uma coisa, né? Isso da comunhão da natureza e dessa caça ou pesca por sobrevivência não era necessariamente o pensamento do Hemingway, não. Apesar dele abordar isso, o Hemingway ele era caçador. Caçador por caça, por prazer, por esporte. Então, é até um pouco de hipocrisia dele quando ele transforma o el mal, la mar, lá, que ele usa aquele recurso de linguagem do espanhol. E existe um recurso de linguagem que ele usa também do inglês, que a gente não tem como pegar isso em português, que é quando ele vai falar do peixe, ele não fala do peixe como it, que é coisa, animais, crianças pequenas. Ele fala como he, ou seja, ele antropomorfica o peixe, transforma ele em homem. Então isso fala mais ainda da comunhão, sabe? Sabe uma outra coisa que eu vi também, que é interessante, é a questão do velho, né? Quando você vai ficando velho, como você vai ficando sozinho. Como eu falei, a gente não sabe a vida dele, né? Quantos amigos, quantas namoradas, não fala se ele teve mulher, a mulher morreu, cadê os filhos, se teve filho, ele morreu, enfim, a gente não sabe nada porque não chega nisso. Mas mostra também, né, a solidão da velhice, à medida que você vai ficando velho, como você está sozinho, tem só o quê? Uma nolinha ali para ele, né? Ajudar ele. Na situação que ele está passando. Ele conta com ele e com o menino que está ajudando, que é praticamente o oposto dele, né? Que está mais no começo da vida, quando ele já está mais no fim. Sabe, Raquel, que pessoalmente isso é uma coisa que me aflige muito do ponto de vista pessoal aqui falando. Eu tenho muito medo da solidão da velhice. Eu não tenho medo nenhum de envelhecer, eu quero ter a oportunidade de envelhecer, mas eu tenho muito medo da solidão da velhice. Então eu tenho uma fantasia pessoal minha de que assim, eu preciso de muitos filhos, muitos amigos, muita gente ao redor e tal, e que eu vejo que hoje no dia a dia, mais e mais a gente está se isolando e ficando sozinho, porque a gente considera esses relacionamentos da internet, relacionamentos digitais, como sendo seu círculo de amigos, mas essas pessoas não vão te abraçar na velhice.
As pessoas não vão te ajudar a levantar da cadeira na velhice, sabe? Isso é um tema que me mexe muito. É verdade, para mim também. Você sabe, cada vez que eu vejo, principalmente eu, né, sou velha, que não nasci, não tinha internet, não tinha celular. E aí os nossos amigos eram de pessoas que você encontrava na escola, no parquinho, sei lá, nessas coisas todas. Então, eu tenho amigos que eu tenho, sei lá, 35 anos, que pessoas você fala assim, vem agora, pelo amor de Deus, está acontecendo tal coisa, tem. E aí eu tenho uma amiga minha que é minha amiga desde os 15 anos, a gente fala, quando a gente ficar velhinha, a gente vai morar junto na mesma casa, sabe? Porque tem isso também, a gente vai perdendo todo mundo, né? Os pais são muito mais velhos, a ordem geral da vida. Você vai ficando sem outras pessoas assim. Então, hoje em dia, não formar os laços, e as crianças hoje, né? Eu vejo pelo meu sobrinho, pelas pessoas, elas não formam, elas acham que, ai, meu amigo que eu falo na internet, eu falo, não é seu amigo, é um conhecido. Vê lá se você vai estar no hospital, se qualquer coisa, você vai estar lá, a pessoa vai lá para você fazer qualquer coisa. Não vai, são pessoas que você conhece, assim, você não tem um relacionamento, você não viu, você não passou coisas, ainda mais na época que as pessoas são crianças ou adolescentes, que elas formam laços mais fortes e mais sinceros, né? Que depois a pessoa vai ficando meio, sei lá, meio falsa, ou vai tendo mais dificuldade, a vida vai indo assim, e aí você tem trabalho e tudo mais, você não consegue formar os mesmos laços. Eu acho isso bem complicado também, uma coisa que eu acho que me pega, e à medida que você vai, à medida que eu vou envelhecendo, você vai vendo, nossa, tinha tão mais gente na minha vida, agora vai todo mundo diminuindo, né? Mas para mim, no caso, é curioso, porque os meus laços mais antigos são os que eu menos tenho contato hoje em dia. E aí, não que eu não deixe de falar, falo, mas e eu já vi várias pessoas, tipo assim, isso do ter mais filhos que Jean falou. Já vi várias famílias com muito mais filhos e os idosos são meio que abandonados, assim, são outras pessoas mais próximas que cuidam. Então, isso me pega no contrário do que vocês falaram, entendeu? O fato de ter relações antigas, amizades de infância que nem moram perto, pra mim não significa que eles vão estar junto quando você precisar. Hoje em dia, minhas amizades muito mais recentes têm sido mais próximas do que as antigas, por exemplo. Aí eu também me perguntando isso. Várias vezes eu fico balançando entre esses dois lados. Só quis colocar o contraponto mesmo. Perfeito, Bia, isso é super verdade. Eu tenho uma família gigantesca e poucas são as pessoas que estão ali mais próximas, mais unidos, sabe? Teoricamente, do ponto de vista teórico, o laço familiar é um laço de obrigação, entre aspas, porque existe um laço sanguíneo biológico, né? Então, teoricamente, isso era para ser uma coisa que sustentasse, né, a qualquer adversidade. Mas a gente sabe que o ser humano não é assim. A vida não é assim. Então, sim, a gente vai ter conexões com amigos que vão se tornar irmãos, que vão se tornar parceiros, mas é muito importante a gente não perder isso. Até porque nesse livro você vê que a pessoa mais próxima do Santiago que ele teve mesmo não foi da família, né? É de fora. É alguém que ele conseguiu mostrar seu respeito e valor. Então, alguém que foi o mentor dele, né? Sim, eu acho que essa questão da terceira idade, quem vai ser sua rede de apoio, é muito complexa, porque algumas pessoas dizem assim, o ser humano não muda, quem é, mas em alguns aspectos muda sim, né? E na fragilidade da velhice, da terceira idade, muitas pessoas se reinventam, né? Precisa se reinventar. A gente tem aí números altíssimos de suicídio na terceira idade, a gente vê um abandono muito grande. E eu tive uma palestra uma vez no meu trabalho falando sobre isso, sobre essa questão da terceira idade. E uma das palestrantes, ela era psicóloga numa clínica para cuidar de pessoas idosas pelo governo, né? E ela falou, olha, a maioria das mulheres vai se perguntar o porquê. Aqui só temos nós mulheres, né? A maioria das mulheres vai se perguntar por quê, porque vão dizer que fizeram tudo pela família e ninguém quis cuidar delas, enquanto que a maioria dos homens que estão na mesma situação vão saber por quê. Vão falar, não, eu sei porque que eu tô aqui. Não tenho o que questionar. Então a gente vê que as mulheres, nós temos... Voltou. Cortou. Voltou. Eu ia comentar que é muito complexo a gente falar sobre essa solidão da velhice, porque
primeiro, é abstrato para a gente, né? E segundo, que existem muitos fatores. Não necessariamente a família vai cuidar de você. E às vezes sim, às vezes não. Acho que depende muito. Mas eu concordo com a Jan que esse envolvimento aqui na internet, ele é maravilhoso. Só que os meus amigos na internet provavelmente não vão ser as pessoas que vão cuidar de mim se eu sofrer um acidente, se eu ficar doente. Porque eles estão longe. E quando as coisas são físicas, nós precisamos de presenças físicas. Então, eu acho que a gente vai ter um grande problema ao longo dos anos com essa substituição, né? Por exemplo, você fazer um aniversário, você receber uma mensagem de parabéns é maravilhosa. Mas você chegar em casa e ter uma pessoa para te abraçar, te dar parabéns, beijar o seu rosto, te dar um presente, ou mesmo pegar um bolo simples, um bolinho de padaria, e falar assim, só para as velhinhas, vamos comemorar. É diferente, né? É muito complexo. Eu acho que e isso vai ficar cada vez mais distante ao longo dos anos, porque a internet ela está dominando e está substituindo as interações realmente físicas, as interações sociais do dia a dia, do olho no olho. Eu e Jean, a gente está aqui um tempão, amigas, nunca vi Jean pessoalmente. Ou precisa mudar isso, vocês precisam ir uma para outro lugar, né? Você mora onde, cara? Janeiro, e Jamile está em São Paulo, mas a gente vai mudar isso logo, logo. Se Deus Tem mais quiser. gente aqui em São Paulo, você vem aqui que eu moro também em São Paulo, daí a gente faz uma reunião. Não é por falta de convite. Eu já arranjei zilhões de motivos para ela vir. Várias vezes. Minha tá ruim, calma. Eu Mas é arranjo peça complicado, de né? teatro, eu falo, vamos ver uma peça de teatro, vamos ver isso aqui, vamos fazer um tour de sebos e tal. Eu invento o que for. Mas tem isso, né? É bom a gente conhecer pessoas de vários lugares, mas às vezes, por exemplo, tem um lugar tão longe, já pensou? Uma pessoa do Nordeste, e aí de repente não pode vir, pode ser que você passe a vida inteira falando com ela sem nunca ver a pessoa. Né? E outra coisa, a inteligência artificial está muito longe de substituir o toque. Muito longe ainda, tá? Com certeza. E é verdade, eu acho que, nossa, e a presença física, como você falou, tá? No dia do seu aniversário aqui é diferente. Outra coisa, tipo, antigamente todo mundo ligava, né? Passava a mão no telefone. Quantas pessoas hoje ligam no telefone? A pessoa põe no Facebook, parabéns pelo seu aniversário. Nem ligar para ouvir a voz do ser humano, hein? E olha que eu sou fã da tecnologia, mas eu fico, essas coisas, eu sou super fã da tecnologia para várias coisas, mas acho que para amizade é uma coisa que implica você ver, pelo menos algumas vezes, a pessoa, né? E se a gente trouxer para o contexto do livro, a gente já começa com isso. A gente vê ali o Santiago debilitado, sem ter o que comer, e ninguém está preocupado. E o Manolin vai lá, fisicamente, e faz a diferença. Ele oferece companheirismo, chama ele para beber alguma coisa, se preocupa se ele está comendo, se preocupa se ele tem roupa. E pessoas que estão na outra tela, alguns detalhes vão passar. E na terceira idade isso é muito importante, porque enquanto a gente está jovem e a gente é capaz, tudo é possível. Mas quando a gente fica mais velha, às vezes, até abaixar fica mais difícil. É complexo. Sim, com certeza. A pessoa precisa de uma ajuda, né? Quando você não vê uma pessoa andando ali com dificuldade no meio da rua, então realmente a pessoa acaba precisando mesmo da ajuda de estranhos ali para fazer qualquer coisa, né? Complicado. E a gente vê que era muito isso que o Hemingway estava vivendo, né? Ele estava começando a viver essa realidade de dependência por causa das doenças. E ele traz esse olhar. Gente, toda vez que eu lembro do que o Hemingway estava vivendo, me dá uma tristeza tão grande, acho que é por isso que eu gosto tanto dele, porque eu sinto empatia por ele, né? Com todos os problemas, que a gente sabe que tem muito problema com esse homem, ele também tinha grandes méritos, grandes realizações que ele fez na vida dele. Ele era um cara que todo mundo dizia que ele era um ótimo pai, que ele era presente, ele fazia questão de ser presente na vida dos filhos. A gente vê que, como profissional, ele fez grandes realizações. Sinceramente,
Cara, ele era um tipo de homem que tinha coragem de armar um barco e ia pro meio do mar pra caçar nazista. Diz que esse cara não era legal, não era divertido, entende? Ele Então, devia ser engraçado, né? Devia ser um ótimo amigo, um barato, assim, de você ter como uma pessoa. o problema dele era com a mulherada, né? O problema é que ele era galinha, ele era muito macho, né? Muito. Mas esse tipo de homem que também, sei lá, faz essas coisas muito ligadas, né? Eu acho que a, vamos dizer assim, a masculinidade e, sei lá, nesse sentido de ter pouca valorização das mulheres, ou enfim, era muito ligado a esse aspecto masculino dele. Eu não acho necessariamente que ele tivesse pouca valorização pelas mulheres. Eu acho que ele encarava as mulheres como algo diferente dele. E eu acho também que ele apresentou um comportamento que era muito típico para a época, né? A gente tenta trazer ele muito para o olhar que a gente tem hoje, mas é um pouco complexo. A gente está falando ali de 1920, 1930, Ele né? é o pessoal, gente, da guerra, gente, e outra época, a cabeça é muito diferente. Uma coisa que, eu não sei se tá cortando, eu tô cortando, porque pra mim tá todo mundo cortado. Tá funcionando? Tá funcionando, tá limpo o áudio. Pode Tá, falar. tá. Uma coisa que eu li, a gente estava lendo aquela questão do Heathcliff, né, da representação do mal, possível representação do mal. A gente estava lendo lá o livro do Howard Boone, que ele chama o Hemingway de arquétipo de Lord Byron, né, porque tem essa pulsão de morte, tem essa coisa de que eu quero viver todos os prazeres, uma vida de hedonismo e essa pulsão de morte, né? Porque o Lord Byron foi lá lutar, acho que foi na Grécia, ele morreu lá, eu acho que foi isso, se eu não me engano, não estudei muito sobre ele, mas ele tinha essa pulsão de morte também, que é uma coisa muito comum do Hemingway. O Hemingway, tipo assim, quer trocar os tiros? Ele ia lá, ele, bora, adoro meu lazer de domingo, né? Ele tinha essas questões que eram muito claras da época, mas aqui, assim, eu vejo, por exemplo, devem ter outros homens onde esse comportamento era muito mais brando, né? Ainda que tivesse essa questão de como era na época o homem e mulher, não era tão assim, eu quero a caça, milhares de mulheres, milhares de não sei o que. Claro que eles consideravam que, sei lá, os homens eram melhores, tinham mais direitos e tudo mais que as mulheres, e também poderiam fazer qualquer coisa e eles eram, sei lá, ser supremo e era normal isso na época. Mas eu acho que nele é muito, né, tipo, o máximo do ele era muito egocêntrico. Muito. Então, eu acho pouco se importava com o sentimento das mulheres, de verdade. Quem leu a biografia que é a biografia romanceada da senhora Hemingway, que fala que é um olhar sobre as mulheres, é um olhar que tem todo um viés, que foi escrita por uma mulher, pela Naomi, né, enfim. Mas você vê que ele estava muito mais ligado ao que importa que eu estou sentindo aqui, entendeu? As minhas vontades, minhas pulsões sexuais, eu olhei para aquela mulher, vejo aquela mulher ali, sabe? Ele tinha um egocentrismo nessa parte muito importante. Então, eu vejo ele muito mais com esse sentimento aí narcísico, tipo assim, eu, do que propriamente vou botar aqui de forma anacrônica, né? O machismo dele. Eu acho que o grande problema dele era esse olhar de, tipo, colocar os desejos dele acima dos demais. E isso se voltava muito para a mulher, né? Que a gente sabe que ele tinha esse complexo, essa dificuldade tremenda nesse eu tenho que ser muito másculo, né? E a gente tem várias teorias, das mais absurdas, as que fazem mais sentido, né? E ele foi um personagem que a vida particular dele parece um personagem, de tanta coisa que ele fez. E a gente sabe que ele gostava de criar esse misticismo em cima dele. Então ele mesmo deixava as fofocas rolarem, ele mesmo aumentava as histórias que as pessoas contavam. Então, até certo ponto, a gente não entende muito bem o que de fato poderia ser verdade, né? Até pela própria imagem que ele fazia de si próprio. Porque em Paris é uma festa, aconteceu algumas coisas que você fica perguntando, isso aqui é crível mesmo? Isso aqui aconteceu? E é ele contando pra gente.
Então a gente percebe que ele mesmo gostava de fantasiar, de romancear a própria vida, né? Ele deu aquela entrevista falando que ficou bêbado e dormiu com um urso. Então, assim, até que ponto isso de fato é verdade? Portanto, que no momento da vida dele, ele falou que estava sendo vigiado pela FBI, ninguém acreditou, ele foi parar até em manicômio por causa disso. E era verdade? Era verdade, ele estava sendo investigado. Então, assim, tem alguns elementos da vida dele que eu ainda fico assim me questionando. Será que de fato era? Ou ele realmente criou toda uma estrutura, todo um viés em cima da vida dele para poder também se vender, porque ele virou uma personalidade muito importante na época. Ele era procurado constantemente, assim, acho que de 47 a... Não, eu acho que menos. Acho que de 37 em diante ele ficou sempre nas paradas, todo mundo procurando por ele, o pessoal indo entrevistar ele. Ele estava recebendo vários desafios de boxe, várias coisas assim, loucura. Mas assim, o Hemingway, ele é polêmico, né? Não tem como tirar a polêmica dele. E esse livro, essa novela, né, O Velho Mar, ela vem realmente para provar que ele era muito capaz como escritor. Eu li pela primeira vez O Velho Mar, o primeiro trabalho dele que eu li foi esse, e eu tive o sentimento assim, meu Deus, será que esse é o melhor trabalho dele? Será que eu comecei pelo melhor? Então, tudo que eu... Não, eu estava comentando que eu comecei com O Velho Mar. Então, o sentimento que eu tenho às vezes é que talvez eu tenha lido a melhor obra dele. Só que aí eu percebi que ele é muito bom com contos. Eu tenho que focar, eu tenho que tirar o foco dos romances, que eu acho que não vai dar certo para mim, e voltar para os contos. Porque eu li uns 4 ou 5 contos dele e os contos ficaram na minha cabeça dias. Eu pensava, meu Deus, é isso, isso, isso. Não, pode ser outra coisa. Os contos dá muito mais ênfase à técnica dele, do iceberg. E ele é jornalista, né, Kai? Histórias curtas fazem mais sentido, né? Faz mais sentido. É isso que eu ia falar, ele é jornalista, por isso para ele faz sentido escrever, né, histórias curtas, porque quem escreve um artigo, vai ver, ele não tinha esse fôlego todo para escrever um livro, e ficava meio aquela coisa assim, às vezes um pouco sem pé nem cabeça, faltando estrutura, sei lá. Eu estava com esse livro no Kindle, que é aqueles 4 livros juntos do Hemingway, e agora o próximo seria Por Quem os Sinos Dobram. Eu quase comecei, falei, será que é bom? Eu vou ler algum dia, nem mesmo que seja para falar mal depois. Eu acho que é a maior obra de tamanho, eu acho, se eu não me engano, é Por Quem os Sinos Dobram. Eu acho que ele dá uma leve perdida em tanto iceberg nos livros quando são longos. Eu tenho essa sensação de que ele gera tanto iceberg que a história fica umas coisas assim, sabe? Eu não sei, foi o meu sentimento. Né? Inconsistente. Algumas coisas. Eu ainda consigo demais. tirar muita coisa. Eu gosto e ainda consigo tirar muita coisa, mas você sente vários defeitos. Oi? Não ouvi. Cortou pra mim. Cá, repete lá o que você tinha falado que cortou. Não, eu comentei que nos romances fica muita coisa para cima, assim, pro ar. Eu não consigo captar tudo. Então fica esse sentimento, tipo assim, tá faltando alguma coisa. Eu acho que ele pesa muito a mão no romance. Ele tinha que entregar um pouco mais literal. Essa técnica não funciona muito para romance longo. Acho que para contos curtos, essa técnica dele aí funciona, mas pro resto fica meio tipo, tô aqui, não tô entendendo nada. Tô meio viajando nisso aqui. Portanto, o iceberg aqui na novela, no Velho Mar, deu super certo. Porque cada pessoa sente uma coisa diferente, né? A gente vê que tem vários olhares de interpretação aqui nesse momento. E o sentimento que fica é muito pessoal. Cada pessoa vai sentir de uma forma diferente. E aqui eu acho que isso aqui é o perfeito exemplo do que é o iceberg, talvez numa história um pouquinho mais longa. Só que eu acho que passando disso, 120 páginas, 150 páginas, ele não sustenta tanto. Te falar, Jana. É verdade, essa daí pelo menos ela tem estrutura, né? Eu achei que tem estrutura, tem começo, meio, fim. Ainda tem uma série de coisas que fica para você pensar, mas ela faz ali um sentido. Ô, Kel, eu
Sim. Tá. Eu acho O Velho e o Mar um livro com a estrutura perfeita, porque ele é simétrico no sentido que eu falei da questão do narrador, é simétrico no sentido de que volta para a Terra, começa na Terra, vai para o mar, volta para a Terra, e tudo que acontece antes do embate, ali, o peixe voador que chega, o casal de peixe que chega, o peixe que ele pesca para ele comer, que ele faz um ritual, tudo, é que essa parte eu não consegui trazer para vocês no podcast, mas tudo é um prenúncio de outras vivências que ele vai viver durante a batalha. É possível fazer um espelho com cada uma dessas coisas que acontece antes. E aí é meio que um estudo literário de crítico mesmo, que eu não tenho capacidade, mas que eu estava lendo material e que fazia assim, ó, isso que aconteceu, esse momento da andorinha e do falcão, é o mesmo momento do tubarão e o Marlin lá na frente. Esse momento de que ele pega, que tem esse peixe voador que voa ali, né, é outra representação. É tudo a técnica é muito bem feita desse livro. E fora que todo o simbolismo que ele tem. Apesar do Hemingway não ser um homem de grandes alusões e grandes simbolismos, acho que nessa fase ele estava tanto com um vazio espiritual, existencial, por tudo que ele estava vivendo, se sentindo fraco do ponto de vista de saúde e do ponto de vista de como escritor mesmo, que ele precisou pegar símbolos, precisou pegar alusões, precisou pegar a parte espiritual, porque esse é um livro que tem muito disso, muito de dilemas espirituais nossos. Pois é, e aí eu acho que ficou bom porque ele já estava na maturidade, né? Então ele tinha mais alguma coisa assim que você falou, espiritual, ele estava passando por uma questão lá que ele conseguiu transmitir num livro. Né? Não que nos outros ele não tenha passado, por exemplo, da guerra, ele pode ter passado aquela questão lá, por exemplo, da guerra, mas sei lá, eu não achei que ficou tão bem transmitido numa realidade ali que para mim fosse crível, por exemplo, a minha interpretação. Eu acho que justamente por ser da guerra lá, era uma época que as pessoas estavam tão sem esperanças e tão pragmáticas no sentido de que é guerra, que não tinha muito o que achar de simbólico, sabe? Eu penso muito nisso. E por isso que eu acho que é tão distante pra gente, porque a gente está vivendo outros contextos, né? A gente está vivendo outras crises existenciais que não foi da época dele. Mas os outros livros que eu li dele, eu só li Adeus às Armas, e esse romance eu achei que tinha vários buracos, assim, e algumas coisas deixam a gente angustiado, agoniado. Mas a mensagem por baixo do iceberg é muito interessante, de entender aquele romance frívolo, de entender aquele final, de que só podia ser a geração perdida que está passando por aquilo. E um outro que é de memórias, que é um outro contexto, é uma outra história. Mas o pouco que eu vi sobre por que os sinos dobram, eu acho que a gente vai ficar com a mesma sensação de Adeus às Armas. Ah, mas eu vou ler mesmo assim, mesmo que seja para depois falar mal. Porque é tão famoso. Eu tenho 7 romances dele lá em casa ainda para ler. 7 romances. E eu gosto, dou risada, apesar de, às vezes, assim, eu gosto da forma que ele escreve, apesar que eu acho que esse livro era para ser isso, eu estou entendendo aquilo, é uma, como chama? Uma experiência que para mim é agradável, não é um sofrimento. Ainda que eu fale, meu Deus do céu, né? Chega até o final e era um livro dramático e eu achei que era engraçado, porque às vezes tem isso também, gente. Outro dia eu estava lendo um livro que falava que era de terror, gótico, eu ri tanto, não sei, tudo bem, acho que era de 1700, mas achei engraçadíssimo. Eu falei, gente, esse livro é muito engraçado. Para ver que é muito longe da gente para ver as coisas, para a gente entender, né? Mas eu gosto da forma que ele escreve, então eu quero ler todas as outras coisas também. Quando eu penso no livro e mensagem que o livro tem, né, eu sempre tento entender o seguinte: o que o autor queria dizer? Primeira coisa, né? Aí depois vem o que o autor pode alcançar para que outras pessoas reflitam e que aquele livro signifique para outras pessoas. Que pode ser algo que não tem nada a ver com o que o autor queria dizer, e isso é extremamente válido. Mas também existe o que o autor não queria de forma nenhuma que você pensasse nesse livro, e que as pessoas também caem nessa, né? De colocar, às vezes, coisas que não tem nada a ver. O autor não quer dizer nada daquilo. Como a gente fala de Lolita, por exemplo, às vezes, né? E não é que... Existem análises diferentes, que não precisa ser análise especificamente do que o autor queria, mas existe a análise de que não, definitivamente essa não era. E o Hemingway, ele deixa muito solto para que, olha, para você pode significar zilhões de coisas. Ele deixa completamente aberto. Sim.
Eu vou precisar finalizar, gente. Eu vou precisar sair. Vamos, Vamos finalizar. Também. Alguns de vocês mais quer falar? Lore, Dri, se quiserem. Mas se não quiserem, também fiquem tranquilos. Ninguém aqui é obrigado, não. Bom dia, meninas. Deixei para falar agora, após a explanação de vocês, e dizendo que é um livro fantástico. Eu já tinha ouvido falar, porém nunca tinha tido contato com a obra diretamente, e o que me chama muito a atenção nessa obra é que se trata de se eu posso falar assim, um herói idoso. O nosso costume é de ler obras com heróis jovens, fortes, robustos, aquele protótipo de super-herói. Isso aí, para mim, foi o grande peso desse livro. Obrigada, viu, por tudo. Perfeito, Dri. Eu nem tinha chegado nisso aí. Nossa, bateu forte aqui. Real, real. Demais, e tem tudo a ver com É verdade. O Senhor sempre é retratado como uma pessoa fraquinha, né? É sempre retratado como uma pessoa decrépita. A idade é a decadência do herói, né? É o contrário. Foi perfeito, eu adorei. Adorei, vou até anotar isso, para não esquecer nunca mais. Essa foi muito boa. Gente, mais alguém? Vocês querem comentar? Não, obrigada pela oportunidade, foi muito legal. Vou ver todos os da Jan e os podcasts para ver mais o que foi falar. Obrigada pela oportunidade, obrigada porque eu consegui finalmente ler o livro. Sempre legal, né? Você ter lido realmente para poder saber a história. Sim, a Beatriz, a Bia, ela deu tchau pra gente, falou que vai terminar de assistir os podcasts e que foi uma maravilha, né? E que se ela fosse ler sozinha, ela não ia alcançar tanto quanto ela alcançou com essa leitura. E que agora ela vai correr atrás da busca para poder terminar a meta de Orgulho e Preconceito. Gente, vamos finalizar? Então é isso. Muito obrigada. Acho que só para a gente falar, né? A gente vai estar terminando de novo no Clube Fechado. Vai ter também a leitura de Cleans no Fall Hall lá para todo mundo. E quem quiser comprar avulso do Clube Fechado, a gente vai dar a oportunidade também. E a gente, em setembro, começa as vendas do mundo grego. A gente vai ler um pouquinho das obras gregas, né? Gregas clássicas. E gratuita, provavelmente a gente vai ter no final do ano Quebra-Nozes, tanto a versão do Hoffman quanto do Dumas. Então, a gente aguarda vocês lá. Muito obrigada pela participação. Ótimo sábado para vocês e até a próxima leitura.